Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre relacionamentos que nos fazem sofrer, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre essa experiência que eu tive após as limpezas emocionais, que eu vejo, atendimentos, enfim, vou partilhar um pouco desse ponto de vista que tenho aqui, entregar para vocês, ver se de alguma forma contribui na vida de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Apresentação da ferramenta. Meu nome é Rose, trabalho com a ferramenta EFT, trabalho com terapia somente com limpezas emocionais e utilizo a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que tem o propósito de limpar, purificar, transmutar as emoções reprimidas que nós guardamos ao longo dessa vida, dessa experiência. Essas emoções, elas são invisíveis aos nossos olhos. Então, elas fazem um senhor estrago. Então, tudo que eu estiver falando aqui vai ser muito você tem que experimentar a sua vida, tá? Então, você tem que passar por essa experiência e sentir de fato o que eu estou dizendo aqui, tá? Essas limpezas emocionais, elas limpam todos os traumas que temos: abuso, assédio, traição, rejeição, abandono, inveja, culpa, medo, que mais? Uma série, violência física, todo tipo de experiência de violência física, moral, alguma experiência que você viu, que você presenciou, que você guardou e te causa um mal-estar, um medo, uma insegurança. Traição, muitas vezes a pessoa passa por essa experiência e não consegue ter um novo relacionamento. Então, tudo isso, a limpeza emocional faz isso. Ela tem o propósito de visitar as cenas de dor que nós guardamos no passado, e aí ela vai purificar essa cena, vai limpar essa cena, vai deixar a cena mais em paz. Você vai ficar em paz com a cena e com a pessoa que estiver dentro dessa situação. Ou seja, você vai dar o perdão a essa pessoa e a cena, a experiência que você viveu. Você vai ter só o entendimento, a sabedoria de que passou por ali. Em 5 minutos, essa limpeza emocional precisa de uma cena de dor que você viveu no passado. Pode ser ontem, semana passada, ano passado, até a gestação você consegue limpar, tá? Em 1 hora você consegue fazer essa limpeza em você mesmo e ou você pode entregar para o terapeuta. Se for uma situação de muito intensa, muito densa, eu citei agora abuso, assédio, violência, então são experiências de dor muito profunda. E a pessoa, quando guarda muito tempo, talvez ela, a hora que for abrir, ela desencadeie choro, tremedeira, insegurança, ânsia de vômito. Aí eu sugiro que não só olhar para a cena, verbalizar aquilo que você está sentindo, tocar nos pontos, mas utilizar palavras do Ho Oponopono. Na descrição do vídeo, eu coloquei algumas palavras do Ho Oponopono. São palavras de purificação. Ou seja, você olha para a cena também e vai falando essas palavras de purificação. Elas vão purificando essa emoção que nós guardamos, que nós reprimimos. Na linguagem do Ho Oponopono, mesmo particular dela, você tem que entregar a cena para o divino que habita em você, e aí você vai verbalizando. Mas na limpeza emocional EFT, você olha para a cena e vai falando o que sente e tocando nos pontos. Mas você pode juntar as duas, que eu já fiz isso, e acelera o processo de limpeza muito rápido, tá? E você limpa tanto que você fica com tanta paz que parece que você nem passou pela situação de dor, tá? Então, vale experimentar. Tudo que eu estou falando aqui é como auxílio, e você mesmo tem que ter essa experiência para você ver, sentir de fato, tá bom? Vamos lá. Ela precisa de uma cena em 5 minutos, ela precisa de uma cena de dor, você tem que avaliar essa cena. Então, você vai avaliar a cena na mente e avaliar as emoções no corpo. Você tem que fazer sempre essas mesmas perguntas a cada 3 rodadas, tá? As perguntas da cena, da mente, é assim: você tem que avaliar se você está dentro da cena ou fora, se a cena contém nela muita cor, está muito colorida, tá? Se ela estiver muito colorida e você estiver muito dentro da cena, é que contém nela muita carga emocional negativa para o corpo. Aí, quando você olha para essa cena que você está trabalhando, o que que você sente no corpo?
Ah, uma tristeza muito grande, uma decepção, um medo, uma raiva, uma culpa. Eu me sinto culpado ou culpada, um trauma, uma. Se você não encontrou o nome da emoção, você fala desconforto, mas sempre tem que dar um nome para essas emoções, tá? Gradue essas emoções de 0 a 10. O tempo de limpeza, em 1 hora, você consegue. Então, gradue. Sempre vai, a intensidade da emoção no corpo, ela sempre vai estar no corpo, a intensidade é sempre muito forte, muito alta. Então, a gente sempre fala 10, 8, 7, 9, entende? E aí você vai limpando até zerar a cena, tá? As emoções no corpo, como eu disse, estão espalhadas no corpo, elas sempre estarão no corpo, as emoções, tá? Aí elas vão movimentar, são energias, elas se movimentam. Então, às vezes está um nó na garganta, um aperto no peito, tremor nas mãos, só de falar dessa cena que você está trabalhando, tá? E aí, se a emoção desencadear choro, como eu disse, você pode tocar nos pontos, falar as palavras do Ho Oponopono, e aí você fica só na emoção até você conseguir zerar essas emoções, tá? A hora que você conseguir zerar as emoções, deixar ela mais tranquila, assim, a ponto de você poder falar mais sobre a cena, aí você volta para a cena e começa a falar tudo que você está sentindo, tudo que aconteceu na cena, tudo que o outro te fez, que você pensa do outro, que ele falou, o cheiro, o som, tem música, a cor da roupa, qualquer tipo de situação que você está vendo na cena e te causa um mal-estar, uma sensação negativa, aí você tem que abrir isso. O que é abrir? Falar sobre isso, mas falar até esgotar mesmo, tá? O EFT, ele cura na raiz do problema. E essas experiências estão no inconsciente, então você precisa abrir. O abrir é falar até esgotar, até você sentir que não tem mais nada, está em paz, tá? E aí, a hora que você avaliou essas cenas, as emoções do corpo, a cena na mente, você faz a frase de preparação. A frase de preparação, a primeira parte dela é construída por você na hora, referente à cena que você está trabalhando. A segunda parte da frase de preparação é uma repetição de perdão e aceitação da situação que você está vivendo. Então, quando você perdoa e aceita, tudo flui melhor. É um comando que você está dando para a mente. Aí você consegue trabalhar essa cena melhor, você consegue aceitar mais, aí você consegue limpar mais rapidamente, com perdão e aceitação, tá? Aí você faz 3 vezes a frase de preparação, olhando para a cena, começa a tocar nos pontos, tá? Os pontos são, topo da cabeça, são os pontos dos meridianos da acupuntura chinesa, tá? Aí é o topo da cabeça, no começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do olho no ossinho, na baixa do nariz, abaixo da boca, na altura da clavícula e na altura do sutiã. São esses os pontos. Aí você vai fazer 3 rodadas, vai parar e vai avaliar a cena, até você zerar a cena. Tá? Você vai falar de tudo, tudo que te causa desconforto, tá? Aquilo, se houver uma música, fica aquilo ali só tocando nos pontos que esses pontos vão transmutar, vão limpar, vão purificar. O seu corpo vai ficar mais leve. Ele vai estar liberando aquela emoção negativa que você reprimiu. Você vai ficar em paz, tá? Esse é o propósito da limpeza, é de ficar em paz referente ao trauma que você viveu. Qual é o final da limpeza? No final da limpeza, você vai olhar para a cena na mente, você vai estar distanciado na mente, você vai estar longe, as pessoas vão estar longe ali, a cor vai estar desbotada, vai estar cinza, vai perder a cor, vai virar dentro de você um perdão natural. Por que virar um perdão, fluirá um perdão natural? Porque você tirou toda a carga emocional negativa contida na cena. Aí vai surgir o perdão natural, você vai se conectar com o divino dentro de você. Ele mesmo vai ser o seu guia. Ele vai te orientar o que de fato aconteceu nessa cena. A sua visão vai mudando gradualmente conforme você vai se conectando, limpando essa cena, tá? Seu ser divino vai te direcionando, vai te apontando, tá? Vai te guiando. Aí você vai ficando mais em paz, você vai dar o perdão. E aí você vai sentir que nós, em essência, por natureza, por consciência do agora, nós somos o amor, a alegria, a paz, a abundância, a prosperidade. Nós somos o agora. E aí é nesse ponto que vai chegar a limpeza emocional.
Não tem magia, não tem religião, tem pura limpeza emocional. É só isso, é só você experimentar em você mesmo. É muito simples, mas não é fácil. Porque as primeiras vezes que eu, por experiência, né, eu limpei por 5 anos, porque eu tive trauma a hora que eu nasci. No nascimento, a hora que eu fui nascer, meu braço se deslocou e um trauma, ele sintoniza outros traumas. Eu trouxe como bagagem experiências para viver nessa vida, todos nós trazemos. E aí foi lá a hora que eu nasci. Então, eu vim puxada pelos pés e meu braço se deslocou. Foi um trauma quando eu era bebezinha. E aí desencadeou aos 3 meses. Aí foi indo, foi até a adolescência. Então, daí fui ousada e fiquei por 5 anos, todos os dias, limpando as emoções que eu reprimi dos traumas que eu tive na infância, na adolescência. Na adolescência, eu tive um monte de relacionamentos abusivos. Então, eu encontrei assédio, encontrei abuso, encontrei rejeição, encontrei abandono, encontrei traição, encontrei uma infinidade de experiências de dor. Então, eu fui limpando, purificando e fui me alinhando, fui ficando mais no agora. O Eckhart Tolle, ele fala assim, colocar a sua consciência no agora, você fica mais presente, você fica mais consciente. Você encontra dentro de você o seu propósito divino que você veio fazer nesse mundo, e aí você vai entregar com confiança, com segurança, com paz, tá? E esse é o propósito da ferramenta, ficar em paz, alinhado. E as pessoas que você trabalhou, você vai dar a ela o perdão natural. Pode acontecer que ao terminar a limpeza, você vai sentir um desconforto ainda referente às pessoas ali. É sinal que existem outras cenas de dor que você viveu com essa mesma pessoa ali, tá? Então, seja com os pais, ou algum abuso que foi outras vezes acontecer, ou desencadeou uma experiência de abuso, não só com um, como com outros também. Você tem que limpar cena por cena. 1 horinha só por dia você já consegue. Só que são emoções muito intensas, muito densas. Por isso que eu sugiro colocar o Ho Oponopono junto. Porque as duas ferramentas juntas, elas limpam mais rapidamente. Aí você finaliza a limpeza emocional mais rápido, você fica mais em paz. O seu corpo fica mais sadio, mais saudável, mais leve, você fica mais no agora, mais feliz. A sua visão de mundo vai purificando. Você vai dar o perdão a si mesmo, às pessoas que você trabalhou, e você vai compreender por que as pessoas fazem o que fazem. A sua visão de mundo vai mudar muito após a limpeza emocional. Entende? Você vai ficar mais alinhado, mais em paz, sem julgamento, sem crítica, sem condenação. Todos esses pensamentos negativos que nós temos, julgamentos, crítica, condenação, vem tudo de experiências que nós temos. Toda a raiva que nós externizamos para fora, não somos as emoções, nós não somos as nossas emoções. Toda a raiva que nós entregamos para o outro, sentimos e damos para o outro, vem de nossas experiências que nós reprimimos. Tá? Quanto mais você purificar essas experiências, essas emoções negativas, você vai ver que não vai ter mais combustível para sentir raiva. Você não vai se importar muito com as coisas. Você vai ficar mais alinhado, mais consciente, mais presente, mais em paz. Você vai estar alinhado, impulsionado em fazer aquilo que você veio fazer. Entende? Essa vai ser essa energia que te conecta com o todo, com tudo que há, com o amor, vai te impulsionar a entregar a sua experiência. Mas pode ser não só como terapeuta, mas aonde quer que você esteja trabalhando, você vai fazer o melhor, você vai entregar o melhor. Aonde for, onde quer que você esteja, você não vai mais poluir o seu ambiente. O Eckhart Tolle, ele fala que as nossas emoções reprimidas são poluição emocional. Nós estamos poluindo o nosso planeta com as nossas emoções reprimidas, sem saber que estamos carregando isso, entende? Ele fala que estamos carregando os fardos inconscientes, sem saber que nos causam dor e causam dor no outro também. Porque essas emoções negativas, como eu falo várias vezes nos vídeos, elas contaminam não só você, como desperta a negatividade no outro também. Tá? Então, essa limpeza emocional, ela vai muito além.
muito além do que eu estou falando aqui. Num vídeo eu não consigo falar o que realmente vai, até onde vai essa limpeza. Cabe você fazer a sua própria limpeza emocional e ter a sua experiência, partilhar a sua experiência, tá? Então, vamos lá. Relacionamentos que nos fazem sofrer. Então, como eu disse, eu tive algumas experiências e eu fui notando, diante da minha percepção de mundo, e eu fui observando, não só com as limpezas de outras pessoas, como comigo mesma, o relacionamento ele tem duas vertentes, tá? Então, ele vai, tem as suas experiências negativas, no caso, tive as minhas, e essas experiências negativas, todas, tá, gente? Não é, o que que eu falo de experiência negativa? Abuso, assédio, o trauma que eu caí, meu braço se deslocou, experiências negativas na escola, carência, rejeição, a sensação de abandono. Eu fui fazer uma apresentação na escola e eu estava sozinha, me senti sozinha, uma sensação de solidão, de estar sozinha no mundo, isolada do mundo, sabe? E essa experiência de dor, a gente tem que limpar isso, entende? Purificar. Quando a gente purifica isso, todas essas experiências, aí sim você já fica mais alinhado em encontrar uma outra pessoa. Mas ainda assim, aí vem a outra vertente, tá? Você pode encontrar pessoas próximos a você, próximos, que convivem próximos a você, e ainda assim sentir um desconforto com essa pessoa. Você limpou todas as experiências que você tem, mas ainda assim você tem um desconforto. Pode ser na vida, no trabalho, no dia a dia ali no trabalho, pode ser na escola, no ambiente escolar, pode ser em casa. Você ainda sente um desconforto quando essa pessoa chega ou quando essa pessoa sai. Parece que você não fica bem ao lado dela. Você dá o respeito, você tem o respeito por ela, mas ainda assim causa um desconforto. O EFT, ele tem essa, esse quê assim, de diferente, que você consegue abrir situações e encontrar de fato o que te causa desconforto nas pessoas e situações. Só que existem outras situações que às vezes são experiências de uma vida passada, de uma vida anterior, que você teve com essa pessoa, entende? Aí você vai limpando, você vai limpando, você vai limpando, vai abrindo situações, você pode encontrar uma experiência de uma vida passada com essa pessoa. Aí você vai limpar essa experiência. Por que limpar? Esse desconforto que você sente em relação a essa pessoa pode ser um vínculo que te une a ela, tá? Então, seja quem for, pode ser, tá? Porque pode ser das experiências que você está projetando também, tá? Isso que eu falo, primeiro, limpe as suas experiências. Depois, a hora que você estiver em paz com a sua vida, estiver curado dos seus traumas, dos seus medos e culpas, inseguranças e carências, você pode encontrar pessoas que você ainda sente desconforto, tá? Esse desconforto, se você for limpando, abrindo tudo, você pode encontrar uma experiência de uma vida passada e ainda assim encontrar esse desconforto. Aí você vai limpando, limpando, purificando. Esse vínculo que você tem, esse desconforto te une a essa pessoa, tá? E aí após a limpeza, você vai esse vínculo energético de dor, ele vai se soltando. A limpeza no toque nos meridianos vai se soltando, você vai ficando mais em paz com você, com a outra pessoa. Aí a pessoa vai passar na sua frente, dar volta, dar pulos, entrar e sair, você não vai sentir nada, você vai sentir paz com relação a essa mesma pessoa. Aí você vai, sinal que você deu o perdão para ela, tá? Então, foi o que eu pude observar diante das limpezas. E os relacionamentos que nos fazem sofrer, o que, que é o que o outro nos fazem sofrer? E a gente chama de amor ainda, viu? É, pessoa que nos traz muitos problemas, cansaço, pessoa que nos cansa. Sabe quando a pessoa chega e ela traz tudo que a gente faz, parece que a gente fica cansado. A gente faz tudo para essa pessoa e a gente acaba se cansando com isso. O que mais? Irritação, a gente fica irritado. Tudo que a gente faz por ela, a gente desperta uma irritação em nós. A hora que ela fala, a hora que ela
anda, a hora que ela, tudo que ela fala, as histórias que ela conta, nos causa irritação, desconforto, ódio, pena, sentimento de pena é negativo também, tem que limpar. Esse sentimento de pena eu encontrei muito com os pais, tá? Com pai e com mãe. Então, irmãos, você pode limpar também. Pai, mãe, irmãos, pode limpar que você vai encontrar sentimento de pena. Por que limpar? Porque essas emoções, elas nos afastam do nosso ser divino. E o nosso ser divino é alegria, é amor, é paz. Então, quando você limpa todas essas emoções que o outro desperta em nós, você limpar em você, você vai se alinhando, você vai ficando mais alegre, mais feliz, mais presente, mais criativo, com mais vontade de fazer as coisas, entende? Então, voltando lá, a pessoa sempre nos traz problemas, cansaços, irritações, desconforto, desperta o sentimento de ódio, desperta o sentimento de pena. Ciúmes também é uma situação. A gente acredita que é amor, mas não é. Ciúmes é algo negativo. É só você limpar isso, purificando isso em você. Preocupações, fica preocupado com essa pessoa. A gente acha que é amor, acredita de pé junto que é amor. Ciúme, preocupação, a gente acredita de pé junto que é amor. E não é. São experiências de dor. E isso te causa mal-estar no seu corpo, tá? Medo, insegurança. Tudo que você faz não é o suficiente. Você entrega tudo para o outro e não tá bom. O outro está sempre pedindo, sempre pedindo, sempre pedindo. E aí você acaba se cansando com isso. Esse último aqui, tudo que você faz não é o suficiente, ele pode vir de você mesma, de uma sensação de culpa que você tem, que precisa purificar, ou do outro também, que você entrega por amor mesmo, e o outro se aproveita disso, tá? E quando você para de entregar, o outro pode te cobrar. Mas vale muito das suas experiências, você tem que limpar tudo pela raiz, as suas experiências de vida que você tem aqui. A hora que você zerar isso, muitos desses relacionamentos, eles vão se embora, eles se dissipam, eles se dissolvem, tá? Muitos dos meus relacionamentos foram embora, tá? Pessoas já se foram. E por mais que eu tenha amor, bem, um bem-querer pela pessoa, a gente se fala de longe, mas não consegue ficar junto, alinhado mais. Porque você limpou, quando você limpa suas experiências negativas, a sua frequência vibracional se eleva. Você fica numa frequência mais elevada, mais alta, tá? E aí você acaba vibrando mais emoções, a harmonia, a paz, o amor é uma frequência alta, o amor é mais alto, tá? E essa pessoa que você estava, que você se dava bem, ela fica aqui, ela fica nesse mundo que você estava antes, entende? E aí vocês, por mais que vocês se entendam, vocês se alegram, vocês não conseguem conviver mais juntas. Ela não consegue mais conviver com você, entende? E o Eckhart Tolle, ele fala assim, você fica tão bem, tão presente, você não fica superior, você não fica arrogante, você fica numa paz muito grande. E conviver com uma pessoa assim, para muitos, para o ego, para as emoções negativas, é algo insuportável. Então, por isso que a pessoa vai embora. Ela não suporta o seu amor, ela não suporta a sua alegria. A sua alegria vai te incomodar, o amor que você emana vai te incomodar, vai incomodar a outra pessoa. E ela não consegue conviver com você. De tão fácil que é. Entende? A gente acaba se adaptando a todas as pessoas, mas o ego, as emoções negativas, não conseguem conviver com o amor, tá? O amor e o ódio não convivem juntos, não se alinham. Ou é amor ou é ódio, tá? Então, quando você for limpando, purificando as emoções de que a gente nomeia como ódio, ou raiva, ou insegurança, ou culpa, você vai purificando isso, você vai se alinhando, ficando mais no agora, mais presente, mais no amor. Entende? Então, tudo na sua vida vai mudar. As suas escolhas, as suas músicas, os filmes, novela, tudo vai mudar em sua vida. Vai mudar completamente. Os seus relacionamentos vão ficar mais sadios. E nesses relacionamentos que fazem sofrer, voltando para o tema, pode existir muito traição. A traição, a pessoa está vendo ali a situação.
mas as experiências dela não deixam ela ir além, não deixa ela abrir a boca, ela começa a ter medo, ou seja, ela não fala por medo, ela prefere ficar na traição, num relacionamento ali, do que sair daquela situação, entende? E aí ela precisa purificar tudo aquilo para ela dar um novo passo, para ter um novo relacionamento. Toda dor que ela teve ali, ela precisa purificar e dor que ela tem guardada lá de trás, tá? Por mais que a pessoa tenha a presença paterna e materna dos pais ali, pode desencadear também a carência, entende? Você tem a presença do pai e da mãe, mas você trouxe como bagagem a carência afetiva, e aí a hora que tem a carência, a experiência, a carência, gente, aí seus relacionamentos degringola, aí vai por água abaixo, entende? Aí você começa a ter relacionamentos abusivos, não saudáveis, falta de respeito. Aí você tem porque a carência te desperta uma falta de amor próprio, de segurança, solidão, vazio, entende? Aí essas emoções te fazem conectar com pessoas que vão te trazer dor, vão te trazer decepção, entende? Por isso que você precisava curar essas experiências lá atrás. Aí, a hora que trazem isso, elas querem te apontar essa experiência lá atrás. E aí faz você ter uma visão de mundo distorcida, que a mulher não presta, que o homem não presta, que o sexo é melhor com o mesmo sexo, entende? Começa a ter confusões mentais, entende? Acha que, ou seja, a sua visão de mundo começa a se machucar todo. Você fica todo perdido nessa vida, por causa dessas experiências de dor, tá? O que vai te ajudar muito são os livros. Na hora que você estiver fazendo as limpezas emocionais, os livros do Eckhart Tolle, os dois livros do Eckhart Tolle, ele vai te ajudar muito, porque ele fala muito dessas emoções negativas, só que ele dá um outro nome, eu não lembro agora o nome que ele dá, mas ele dá um outro nome e ele vai falar muito dessas emoções negativas, o que elas fazem, o que elas criam, os pensamentos, as nossas reações diante das situações, as nossas escolhas, porque atraímos esses relacionamentos por causa das nossas experiências. Entende? Ele ensina você a ficar com a consciência mais no agora, não se conectar com a experiência do passado. Mas aí meu trabalho é visita a experiência do passado, purifica ela que você fica mais no agora, mais presente. E num passo mais profundo, outro livro que eu sugiro também é uma linguagem mais profunda, tá? Para o autoconhecimento mesmo, é o livro 100, Um Curso em Milagres. Ele está disponível em áudio no YouTube. Eu escuto muito esse livro. E tem pessoas, são professores de Deus. Eu me coloco como um aprendiz desse livro. São professores de Deus que dão curso sobre esse livro. É um livro muito denso, muito intenso, de muito amor. Então, você vai se conectar com essas informações, o seu ego, as suas emoções negativas, pode se estribuchar no começo. E aí entra a limpeza emocional. Limpa as experiências negativas, que você vai ler esse livro como um gibi. Vai ser muito bom você ler esse livro. Ele vai te alinhar, vai te dizer quem você é de verdade, para que estamos aqui, por que estamos aqui, tá? Vai te deixar mais em paz. E após essa limpeza emocional, você vai ficar mais confiante, mais seguro e você sentirá que não vai estar mais sozinho. E mesmo estando sozinho, a sua alegria estará presente. Mesmo estando sozinho, você ficará mais presente, mais consciente, mais feliz. Você vai rir das suas palhaçadas, dos seus erros. Você vai dar o perdão para você mesmo. Entende? Aí você vai perdoar o outro, você vai ficar mais em paz. E o que mais? E é isso aí, gente. É isso que eu posso contribuir. Eu fiz alguns vídeos sobre relacionamentos, estão ali nos vídeos guardados ali na página que eu tenho, tá? Então é só visitar esses vídeos e, e eu falo bastante sobre relacionamentos. O que mais que eu tenho para entregar? Eu acho que é isso, tá? Varia de pessoa para pessoa, cada um tem a experiência.
veio fazer uma experiência diferente aqui, então a sua visão de mundo pode ser diferente da minha, mas de alguma forma, em algum nível, esse vídeo pode contribuir sim nesse processo de limpeza emocional, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!